Israel unido em Cristo. Não, nós não somos um grupo de ódio. Não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. Israel unido em Cristo é um movimento de base não violento. Não defendemos ou toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou saber de algum plano para causar danos a alguém ou violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscientizar sobre qualquer possível ameaça, como afirmado em Levítico 5:1. Ok. Boa noite, shalom, shalom família. Boa noite, meu nome é Oficial Yamagan. Eu represento Israel Unido em Cristo. Se sente muito bom de estar aqui novamente com vocês para compartilhar informação bíblica que as igrejas não estão falando. O tema de hoje é herança judaica dos brasileiros. Herança judaica do Brasil, você pode falar. Ok? Um tema muito oculto. A maioria das pessoas, nossa gente em Brasil não sabem de sua verdadeira identidade, mas elas, hoje em dia, nós vamos a brindar muito mais informação para aclarar, ok, ou especificar quem são os brasileiros verdadeiramente, ok? Porque existem muitas teorias explicando qual é a verdadeira identidade ou herança dos brasileiros, right? Do povo brasileiro. Okay. Muitas teorias, elas são portuguesas, a madre pátria é Portugal. Muitos brasileiros hoje em dia se identificam com sua raiz portuguesa, mas elas estão totalmente erradas, especialmente os índios e os negros do Brasil, essa gente dessa descendência. Ok, eu vou abrir com o livro de João, capítulo 8, versículo 32. Você sempre vai ler este verso, mas é um dos versos mais contundentes da Bíblia, é minha opinião. Ok? Pequeno, pero forte. Ok? Fala. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nós só sabemos que são os mandamentos de Deus. Mas as verdades que nos libertará é nossa identidade. Saber qual é nossa identidade nos vai a liberar neste presente ciclo. É muito importante, ok? Muito importante. Uma pergunta que eu tenho sempre. Eu sempre tive esta pergunta quando eu era um menino. Quando eu era um menino na escola. A nossa história em Panamá, que meu nascimento foi em Panamá. A nossa história em Panamá começou com a colonização dos espanhóis, com a escravidão de meu povo. Eu sempre perguntei isso em minha cabeça. Mas nadie de minha família, mas nadie de meus maestros ou professores, nos pastores, pudessem aclarar essa informação para mim. Eu sempre perguntei isso. A mesma pergunta eu hago para os brasileiros. Qual é sua verdadeira história? Onde começou a sua história? Foi com a chegada dos portugueses a esse novo mundo, como eles querem chamar? A América? A sua história começou aí? Não. Hoje vamos aclarar algo. Eu quero poner o primeiro artigo
eu quero compartilhar o primeiro artigo com vocês. Esse é Wikipedia. Ok? Translate it for me, brother. O título do artigo fala Teoria da Descoberta Fenícia das Américas. Scroll up. Os fenícios são uma rama, ou são nossa gente. O mundo os conhece como fenícios seméticos, mas eles são israelitas, de acordo com a Bíblia. Eles são hebreus. Ok? Vamos a ler. They could see that? Okay. Você pode ler comigo e ajudar-me, porque meu português é um pouco ruim, mas eu estou tentando trazer a informação a vocês. O artigo fala, a teoria da descoberta fenícia das Américas sugere que a mais antiga do velho mundo contato com as Américas não estava com Columbus. Eu vou ler isso novamente. A teoria de descoberta fenícia das Américas sugere que a mais antiga do velho mundo contato com as Américas não estava com Columbus. Essa é muita verdade. Não me ponga todavía. Essa é muita verdade. Columbus não descobriu nada. No momento que Columbus pôs suas patas na terra americana, ele encontrou gente civilizadas, que o mundo chama índios. Ele encontrou entes civilizadas, com uma civilização muito avançada da que eles viam na Europa. Não se confunda, minha gente. Ok? E diz, aos nórdicos colonos, mas como os fenícios, ou alternativamente outros povos semitas é basicamente os hebreus. Isso é o que quer falar. No primeiro milênio AC. É possível que os navios de Mesopotâmia tenham se perdido e navegado para as Américas e deixado artefatos perto da costa que pudieram ser testados quanto à sua verdadeira veracidade. Evidências positivas sugerem que os exploradores do leste descobriram as Américas muito antes da exploração nórdica da Terra Nova, em mil anos CE. Isso fala que nosso povo, os fenícios, que o mundo conhece como fenícios, mas a Bíblia fala eles como os israelitas, estiveram nesta parte do mundo muito antes que Cristóbal Columbus. Ok? Isso fala, let me see. Sim, isso fala. A outra parte fala, a fundo, no final do século XVIII, várias pessoas especularam sobre os origens dos petroglifos em Dighton Rock, em Berkeley, Massachusetts. Ezra Stiles, então presidente de Yale College, acreditava que eles eram hebreus, Não foram os europeus que descobriram esta parte do mundo. Foram nossa gente, o nosso povo, os israelitas. Ok? Antoine Court de Gebelian argumentou no mundo primitivo, que eles comemoravam uma antiga visita às costas leste por um grupo de marinheiros de Cartago ou Carthagins, a mesma coisa, que são um lugar onde nossa gente morava também. No século XIX, a crença é uma vista, no século XIX, a crença em uma visita israelita às Américas tornou-se parte do mormonismo, mas
Mormosismo não tem nada a ver com isso. Eles sabem, não somente os mormones sabem a verdadeira história, mas o mundo inteiro sabe quem somos nós. Eles sabem que os israelitas tivessem aqui muitos antes que Cristóbal Colón. So, nossa história começou muito antes que os europeus chegaram a esta parte do mundo. Ok? You could take that off. Mas eu vou comprovar isso com a Bíblia, biblicamente. Ok? Nós vamos ir ao livro de Segundo Esdras, capítulo en apócrifa. Segundo Esdras, capítulo 13, versículo 40. Fala esto. Estas são as 10 tribos que presos foram tomados fora da sua própria terra no tempo do rei Oso. Isso está falando 533, 535, por aí, BC ou AC, antes do nascimento de Cristo. Ok? Está falando dessa temporada da história. Ok? Fala novamente. Estas são as 10 tribos que são os latinos-americanos hoje em dia, que presos foram tomados fora da sua própria terra no tempo do rei Oso, que Salmanaser, rei de Assíria, levados cautivos, e eles os levaram na água, assim que entraram em outra terra. Los por mútuo acordo é determinada que deixara a multiplicidade das nações. So, nós só sentamos como grupo, não unimos como nação. E dizemos, nós queremos deixar as formas do mundo, as formas das outras nações. Nós não queremos morar mais com esta gente, não queremos mais guardar suas culturas, mas queremos guardar nossas culturas. Isso que a Bíblia fala. Que diz, los por mútuo acordo é determinada que deixara a multiplicidade das nações, assim para um país remoto onde nunca homem habitou, mas porque neste tempo somente moravam as gentes na parte este do mundo, que é a África, Europa, hoje em dia, mas China, Índia, essa área assim, ok? Mas nesta parte do mundo não havia homem todavia. Nos agentes, os fenícios, os hebreus israelitas, foram os primeiros homens em poner pé nesta parte do mundo, América, ok? Fala 42. Poderia ser lá, mantiveram seus estatutos que nunca mantive em sua própria terra. Inscrita no rio Eufrates através das passagens estreitas rio. You don't have that map, right? Can you put up that map? Yeah. Eu vou mostrar um mapa para você. Ok? Que concorda com o que estamos lendo anteriormente. Ok. No, the one that shows the Africa. Yeah. You see that one below there? Something like that. You got one that shows the whole Africa continent? Middle East and Africa map. Um momento, família, um momento. Eu quero mostrar algo a você. Essa que está aí, essa sim. Yeah. You can zoom it in to see if I can see the Euphrates. That's cool. No, it's not too clear. Um momento, família, um momento. Paciência, família.
Go back to the one hey, that's a good thing. It's a good thing. Come on, say that. You think we'll be able to open it up? Yeah. All praises. Momento, família, momento. Zoom it up to that, to the Euphrates. Find the Euphrates and beautiful. Shit. All right. Muito bom, muito bom. So, o rio Eufrates, el río Éufrates, fica en esta parte del mundo. You find it on this. Okay. Você pode ver o rio Éufrates. So, nossa gente morava em Síria nesse entonces, nesse tempo, mas decidimos nosotros não queremos ficar nesta parte do mundo mais. Ok? Como fala a Bíblia. A Bíblia fala, não lo quita todavía. A Bíblia fala esto. Dice, inscrita no rio Éufrates, através de passagem estreitas rio, mas nossa gente tomou navegantes por rio Éufrates. Ok? Ok? Dice, o mais alto então mostrou, o mais alto, Deus, mostrou sinais para elas e ajudou a calmar a torrente até que elas haviam passado. Porque essa parte do rio era muito torrente, muito brava, ok? Mas elas correram a favor de Deus e Deus permitiu que elas possam navegar por Éufrates suavemente hasta chegar al que se llama hoje em dia Arabian Sea, ok? Para esto. Dice, o mais alto então mostrou sinais para elas e ajudou a calmar o torrente até que eles haviam passado. Devido a esse país teve longo caminho a percorrer, ou seja, 1 ano e meio. E a mesma região é chamada Azareth. So, mas nossa gente navegou toda a costa este de África, hasta abaixo de Sudáfrica, hasta chegar a las Américas, que nós conhecemos hoje em dia como as América. Essa viagem, somente de acordo à Bíblia, tomou 1 ano e meio. Você pode imaginar somente isso. Nossa gente viajou dessa maneira hasta esta parte do mundo que nós conhecemos como América. Isso está não somente escrito na história de homens, mas está na Bíblia. O Senhor nos deixou testemunho na Bíblia sobre essa imigração de nosso povo. Ok? E diz, devido a que esse país teve longe caminho a percorrer, ou seja, 1 ano e meio, e a mesma região é chamada Azareth. Para que você saiba que nós não estamos falando mentiras. You could get the definition of Azareth. Eu vou buscar qual é a definição da palavra Azareth. Traduz ela aí. Está aí traduzida. Ok. Onde que estão? Ok. Ok. Dice Azareth. O nome da terra. Yes, exatamente. Nós estamos lendo da Jewish Encyclopedia. A Jewish Encyclopedia. Nós não escrevemos esta informação, mas os que querem chamar judeus hoje em dia, eles escreveram isso, os brancos, os europeus. Não nós. E fala isto. Eu podem ver. Diz: o nome da terra, além do grande rio, longe da habitação do homem, o qual as 10 tribos de Israel habitarão, observando as leis de Moisés, até o tempo de restauração. Isso está falando de hoje em dia. Está falando de essa terra, até o tempo da restauração, de acordo com segundo Esdras, capítulo 13, versículo 45. Colombo identificou a América
a América como esta terra. Esse Colombo identificou a América como esta terra. ¿Qué comprova esto? Que Colombo tuvo que leer este libro de Esdras para saber que quando ele tomava sua navegação, seus navios, ele usou a Bíblia como uma guia. Essa era a sua guia. Como se chamava a película essa que falou? É uma filme chamada 1492, em que eles falam sobre isso. Que como a Colombo utilizou a Bíblia como sua guia. Ok? Não deixem que os europeus ou os idomitas os enganem a vocês. Ok? É tempo para vocês acordar a realidade do mundo. Ok? Go back to the Wikipedia. Eu quero voltar à Wikipedia, mas ele fala a mesma coisa que eu estou falando. Ok. Dice, let me see. Bring it up. Okay. Bring it up. Você pode ver, esses são somente um dos artefactos. Dalo aí, balo, não? Esses são os artefactos, balo, aí, que encontraram nesta parte do mundo, que era como se diz isso? Uma prova que os agentes estavam aqui. Dice, litografia de inscrição Bat-Greek, que Cyrus Goran acreditava ser paleo-hebraico. Esse é somente um pedaço de artefacto que foi encontrado nesta parte do mundo muito antes que Columbus pusera suas patas nessa parte da terra. Mas não somente nas costas de Sudamérica, mas também em Brasil, México, em muitas partes da Latinoamérica, elas encontravam esse tipo de artefactos. Ok? Comprovando que nossa gente morava nesta parte do mundo muito mais antes que Cristóvão Colón. Ok? Ok, now voltando para falar do nome Brasil. Muito reconhecidos, graças a seu povo, uma gente muito acolhedora, muito calente, muito quente, muito amável. Ok? O nome Brasil é muito conhecido mundialmente, mas muitos não conhecem a origem do nome Brasil. Mas nós vamos a falar da origem do nome Brasil. É um irmão em YouTube, ele tem um vídeo, eu estava buscando, e hoje um irmão que tem um vídeo em YouTube, que falava isto. Play that video for them. Yeah. Eu quero que você hoje tenha qual é o seu tempo hoje, que o homem olha o que o homem está falando aqui. Ele está falando muitas verdades, ok? Muitas verdades. Shalom pessoal, tudo jóia? Aqui é o Eli do canal Mais de Sião e hoje eu estou passando por aqui para a gente analisar, refletir sobre um tema bem interessante, tá? Que é a palavra Brasil. Como assim, né? Você me pergunta, como assim? Aí eu pergunto, qual é a origem, né, da palavra Brasil? Você vai me falar, ok, né, o nome do Brasil, ele vem de uma árvore, né, que chamava pau-brasil, que é uma árvore bem forte, rígida, né, que foi muito utilizada na construção de embarcações, de móveis e tudo mais, né? E você vai me contar toda a história da árvore em si, que originou o nome da nação brasileira, né? Mas a questão é o seguinte, da onde que apareceu essa palavra? Por que que a árvore se chama Brasil? É aí o detalhe, é aqui que eu quero estudar com você. Por quê? Será que o índio, sei lá, o índio fumou lá o cachimbo da paz, ficou meio doidão e apareceu, no outro dia levantou cedo lá, Brasil.
ou todo mundo achou legal a palavra e colocaram o nome da árvore de Brasil. Não cola, né? Então, da onde que saiu essa palavra? Então, aqui que mora o detalhe e agora é que a gente vai estudar sobre isso. Você sabia, né, que no período colonial, o pau-brasil, ele também se chamava madeira judaica? Essa nem todo mundo sabe. Mas por que, né, que chamavam de madeira judaica? A principal característica, né, do pau-brasil, como a gente já mencionou, é a dureza, que justamente reforça a teoria da origem hebraica do nome, né? Por quê? Como é que nós chamamos o ferro, né, o metal, em hebraico? O ferro, ele é chamado de barzel. Daí origina-se a palavra Brasil. Para lá, go back Entendeu? go back eu Então, quero que voltar. Entendeu? Então, por esse motivo, a madeira também é conhecida como pau-ferro. Não, Entendeu? Então, você vê, tem toda a ligação. Eu quero que a gente hoje isso. Para lá aí. Ou novamente. Daí origina-se a palavra Barzel, Entendeu? ok? Esse é Então, um nome, por esse motivo, a madeira também... para aí. A palavra Barzel tem uma raiz hebraica, hebraica. Barzel, que a sua definição em hebreu é ferro, ok? Juégalo. Tenha isso em mente. também é conhecida como pau-ferro. Entendeu? Então você vê, tem toda a ligação. A única diferença aqui, justamente, é na pronúncia, né? No indígena para o nome Barzel e Brasil. Mas se você escrever em hebraico, né? Brasil e Barzel, você vai ter quase que as mesmas letras, né? Então, é interessante ressaltar que são fortes, né, os indícios da presença judaica no Brasil antes da colonização. Inclusive, os próprios jesuítas, eles escreveram sobre a semelhança A palavra de Brasil entre os povos. antes da colonização, muito antes da colonização. Os indígenas e os povos judeus, né? Então, no dia 28 de julho, olha que interessante, né? 28 de julho de 2013, você já ouviu falar no site Aurora? É um site de notícias de Israel em espanhol, né? Então, o site Aurora, ele publicou algumas informações em espanhol sobre a aliá de, acredito que 100 índios que viviam na região da Amazônia, que vieram a Israel, se mudaram para Israel, né? Aliá significa, é a lei do retorno, né? Dos judeus que vivem em outros países, eles têm o direito de retornarem a Israel. Então, encontraram lá no Amazonas, na região do Peru, um grupo de índios que tinha muita semelhança com os costumes judaicos. E eles... Você ouviu o que ele falou? Que os índios em Peru, quando os portugueses vieram a esta parte do mundo, os índios em Peru, em Sudamérica, tinham similitudes ou tinham um estilo de vida similar, muito similar aos judeus da parte este do mundo. O que quer dizer isso? Que nossa gente guardava os mandamentos nessa parte do mundo. O irmão está falando muita verdade. Dale. Play. Então fizeram a conversão e se mudaram para Israel. Agora, um outro detalhe importante é que os textos bíblicos, né, que mencionam as terras de Parvaim, Ofir e Tarsis, que nós chamamos em hebraico de Tarshish, essas terras eram locais da onde trouxeram, né, os materiais preciosos para a construção do Templo de Salomão. E essas terras, por incrível que pareça, ele vai falar mais dos Templo de Salomão, mas essas são somente histórias. Mas a informação inicial que o homem falou
tem muita verdade. O nome Barzel, let me get the Hebrew concordance. Nós vamos a ver a concordância hebraica, ou strong, concordância strong. Make it bigger, bro. I can't see nothing. Dice Barzel. ¿Cuál es el origen de la palabra Brasil? Barzel es el verdadero origen de la palabra Brasil. Okay? Barzel es el verdadero origen de la palabra Brasil. Fala esto. Es hierro, herrados acero, un instrumento de hierro. Está falando. Súbelo para arriba. De arriba para arriba. En portugués ahí. Ok. Hierro o ferro, ok, mas ustedes lo conoces como ferro. Dice, concordancia de Strong, Barzel, o ferro. Mantén esa palabra en tu mente, ferro. Ok. ¿Por qué la Biblia, por qué Barzel es, por qué el significado de Barzel es igual que un ferro o hierro en español, right? No es una coincidencia que eles relacionam o Brasil com o ferro, ok? Nós sabemos que a América do Sul tem uma abundância de ferro, ok? Essa é uma profecia bíblica que os filhos de Asher ou Asher iam a ter muita abundância de ferro, de metais preciosos. Ok, nós vamos a ler isso proximamente. Mas eu quero ler o artículo de Brasil Caraja Mais. Ok? Make it big, brother. You can translate it too for me. Ok. Esto es. Let me get the. What page is this again? I forgot. It's the Earth Observatory. Mas isso está uma informação bem de NASA. Bájalo. Dice Minas de Carajam do Brasil. No Brasil. Bájalo. Ok. Dice, se você estivesse no meio das minas da Serra dos Carajam, no Brasil, o terreno vermelho é empeorado, poderia ser confundido com uma paisagem marciana. Dizendo, no entanto, nas imagens acima, indicadores a presença do humano estão por toda parte. Os caminhões de escavaderia cavam nos poços profundos, enquanto os caminhões off-road movem centenas de toneladas de mineiros pelas estradas de terra. Esta é uma das maiores operações de mineiros Esta é uma das maiores operações de mineração de mineiro de ferro do mundo. Uma das maiores mineração de ferro do mundo fica em Brasil. Mas é por isso que o nome de vocês são Brasil, por a sua abundância de hierro ou ferro, ok? De minerais, metais. Ok, visto do espaço, você percebe como as minas de Carajás se encaixam na paisagem mais ampla da floresta amazônica. É uma cena adquirida pela Operational Land Imager. Ok? So você pode take it off. Você pode ler sobre isto. You can put the link for them. Você pode ler mais sobre isto em seu próprio tempo. Ok? Põe o outro link. Iron Ore Stats. Este viene de USGS. Que são os serviços for changing
servicios para mudar el mundo. Es un programa de Estados Unidos, de América. Estatísticas e información sobre mineiro de ferro. O mineiro de ferro es una sustancia mineral que cuando aquecida na presencia de un reductor produce ferro metálico. Ferro metálico. Súbelo un poquito más. Ahí. Dice, o mineiro de ferro é a fonte de ferro primário para as indústrias siderúrgicas do mundo. Portanto, é essencial para a produção de aço, que, por a sua vez, é essencial para manter uma forte base industrial. Essa é a parte que eu quero. Austrália e Brasil juntos dominam. As exportações mundiais de mineiro de ferro. Brasil domina junto com a Austrália, mas a importância é Brasil, porque o nome de Brasil conviene de Barcel, como leímos anteriormente. Okay? Brasil provém de Barzel, que significa ferro, ok? ¿Por qué es importante? Nos vamos a leer evidencia bíblica sobre eso, ok? Juntos dominan a exportación mundial de mineros de ferro. Eso es solamente Brasil, mas esto ocurre en toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica tiene esa abundancia. Está bendecida con abundancia de ferro, de minerales, ok? Ve para a Potosí, Bolivia. Es otra parte de Sudamérica. Remember what we said that I wanted to read on? Está falando, tradúcelo arriba, sí. Go back up, tradúcelo, and then go back down to that part. Este artículo proviene de a publicación The Guardian, una publicación popular aquí en los Estados Unidos. Dice, historia de las ciudades, de las ciudades. Como a prata transformou Potosí na primeira cidade de capitalismo. Quando está falando de ferro, estamos falando de minerais, de prata, ouro, etc. Estamos falando da riqueza que existe, ou mais existia na América, antes que os colonizadores vinieron de Europa, mas roubaram toda la abundancia de riqueza de nuestra gente. Yo quiero leer una sola parte. Você puede leer esa parte en su propio tiempo. Era más abajo. Oh, sí, ¿sí? Oh, sí, ya sé. Dice, o furioso relato de Galeno sobre o passado de Potosí continua sendo a versão mais popular da história da cidade, escrevendo 8 millones de peruanos nativos mortos nas minas abandonadas e inundadas da cidade. Você poderia construir ponte de prata de Potosí para Madrid, Espanha. A terra ficava com muita prata, tanta prata que você podia construir ponte desde América del Sur hasta Madrid. Mas ouve esto. Se poderia construir uma ponte de prata de Potosí para Madrid a partir do que foi extraído de aqui. Em uma volta como os ossos, é uma de volta, mas você poderia construir outro ponte de volta com os osos dos que morreram retirándola, ok? So, você podia construir outro ponte desde Madrid hasta Sudamérica com os ossos de nosso povo, os peruanos, os sul-americanos. Essa é a quantidade de gente que morreram esse entonces, extraindo, retirando a prata da terra. Mas eram escravos de los europeus nesse entonces. Muitas de nossa gente morreram por essa razão. Ok, fala isto.
Eu vou saltar. Dice, não é estatísticas confiáveis en mortalidade sobre a mineração. Não quero isso. Casanova tem muito mais certeza de impacto nas cidades do mundo. Numa época em que as potências europeias estavam se expandindo econômica e tecnologicamente, facilitou a globalização da economia mundial. A prata de Potosí chegou a servi-la, mas também Rouen e Calais, Amsterdão e Macau. O moderno Potosí é uma concha de seu antigo eu. A montanha ainda se ergue sobre a cidade, mas está desmoronando por dentro. Inestável pelas centenas de quilômetros de minhas construídas ao longo de 500 anos em que foi explorada. Ok? Mas hoje em dia essa terra não fica boa, porque os europeus extraíram tanta matéria de prata ou minerais que a terra não fica bom mais. A terra está totalmente ruim nessa parte do mundo. Mas a Bíblia fala sobre os edomitas e suas características. Eu vou ler isto em livro de Obadias. Fala isto. Diz: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová respeito de Edom. Edom, outra aula nós vamos a falar sobre Edom e quem são Edom. Eu prometo isso, se Deus primeiro, eu vou falar sobre Edom e quem são Edom. Diz, assim diz o Senhor Jeová respeito a Edom. A visão que Obadias tinha era de la nação de Edom. Versículo 5 fala isto. Se vissem a ti ladrões, que são os europeus, e roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam o que les bastasse. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos. A Bíblia fala, se um ladrão vem à tua casa, ele rouba o que ele quer, mas ele deixa a maioria das coisas. Mas Edom não tem esse espírito. Ele quer roubar todo hasta que não sobra nada sobre a sua terra. Hasta que não sobra nada sobre a sua terra. Ele chega a um país, a economia desse país nunca mais será a mesma. Eles têm uma mão muito daninha, muito ruim. É no mundo inteiro, todo mundo sabe isso. Mas pronto, mais e mais a menudo, o Senhor está mostrando a sua verdadeira natureza de Edom, dos europeus. Ok? Let me see. O nome bíblico do Brasil é a profecia dos sul-americanos desde Colômbia a Uruguai, não somente Brasil. Não só falamos do nome Brasil, que significa ferro, right? Mas essa profecia também abarca a toda a Sul-América, exceto Chile e Argentina, que são da tribo de Naftali. Mas os brasileiros e os sul-americanos, os colombianos, Equador, os venezuelanos, vocês são da tribo de Aser, de acordo com a Bíblia. Eu vou ler esta profecia sobre os sul-americanos no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 1. Diz: Después chamou Jacob a seus filhos e disse:
ajuntai-vos e anunciar-vos eu o que vos há de acontecer nos derrideiros dias. Ok? Mas, dice, Jacob, qual é o pai de não só as 12 tribos de Israel, chamou a todos os filhos para falar da profecia que vai acontecer nos últimos dias, que estamos falando desse tempo hoje em dia. Ok? Ele falou isto sobre Azer. Ok? Versículo 20 fala isto. De Azer, a sua pão será abundante e ele dará delícias reais. Você está falando da abundância, está falando da riqueza gastronômica. Uma riqueza gastronômica que existe hoje em dia em Peru, em Brasil. Vocês têm uma comida muito deliciosa. Está falando sobre isso. Eu não estou falando que os outros israelitas não cozinham bom, mas você tem Deus deu esse dom a você de cozinhar comidas muito mais delícias, com muito mais, qual a palavra? Muito mais rica, custosa, ok? Vocês têm essa bendição de Deus. Ok? Fala essa é uma das bendições. Mas o livro de Deuteronômio 33 fala isto sobre vocês. Da tribo de Azer, que são ustedes os brasileiros. Fala estos. Deuteronômio capítulo 33, versículo 24. Dice... E de Azer dice, bendito seja Azer com seus filhos, agradai a seus irmãos, agradai a seus irmãos. Como eu falei anteriormente, os brasileiros são os brasileiros, os colombianos, equatorianos, venezuelanos, em sua maior parte são gentes muito amáveis, muito amistosa, muito agradável. Essas são suas características. Eu sou panameño, eu falo que os panameños temos um gênio não muito bom. Muitos de nós temos um gênio mal. Ok? Muitos peleam, queremos muita batalha. Sempre batalha. Ok? A mesmo dos dominicanos sempre estão para a guerra. Ok? E muitos dos latino-americanos. Mas os sul-americanos são muito mais amáveis, muito mais agradáveis. Em sua maior parte, não em todos. A sua maior parte. Porque essa era a sua característica que Deus deu a você nos últimos dias, ok? Dice, e de Azer diz, bendito seja Azer com seus filhos, agradade a seus irmãos e banhe em aceite o seu pé. E banhe em aceite o seu pé. A Bíblia fala que você, nos últimos dias, vai banhar com aceite em seus pés. Nós vamos a ler. O que está falando isso? Está falando da abundância de petróleo em Sudamérica. Uma abundância de petróleo em Sudamérica. Let me get those articles. Soldier, the wiki, the oil reserves. Eu quero que você veja algo. Dice, lista de países por reservas comprovadas de petróleo. Lista, let me see. Yes. Esse, os países. O primeiro país, qual é? Venezuela. O primeiro país ranqueado é Venezuela. Mas há muitos, esse é somente Venezuela, mas Guyana tem petróleo, Brasil tem petróleo. Você pode encontrar petróleo em Colômbia, Equador, em toda a Sudamérica, porque Deus falou isso, uma profecia sobre isso, e fala, dice, em aceite o seu pé, e banhe em aceite o seu pé, é uma bendição de vocês. Que sua terra que você vai possuir nos últimos dias vai ter abundância de petróleo. Ok? Essa é a verdade de acordo com a Bíblia.
Mas el versículo 25 fala esto. O ferro, Brasil, ok? O ferro e o metal, a prata de Potosí, ok? O ouro de Guyana, está falando ouro de Colômbia, ouro de Equador, está falando de um metal, o ferro e o metal será tua calçado, e a tua força será como os tuos dias. Ok? Está falando de abundância. Essa era uma das bendições que vocês iam a ter nos últimos dias. Mas nossos países não gozam dessas abundâncias porque os europeus nos roubaram e eles levaram todas as ganâncias, todas as riquezas à Europa para fortalecer a sua economia. Ok? Mas a Bíblia fala de sua bendição, que é verdade. Brasil, ferro. O ferro e o metal será tua calçado. Nos últimos dias você vai a morar em um lugar que estava lleno de essa riqueza, ferro e metais e petróleo. Isso é o que a Bíblia fala de os brasileiros, de os sul-americanos. Seu nome é Acer. Ok? Você tem que mudar seu pensamento e sua forma de falar também, de falar, sua forma de falar. Você tem que mudar sua forma de falar. Ok? Você não é brasileiro, você é da tribo de Acer. Ok? Let me see something. This, nah, that's cool. Let me just go back there. Outra forma que, yeah, you can take it down. Thank you, bro. Outra maneira que nós podemos reconhecer nossa verdadeira herança, ok? Maiormente os latino-americanos, nós não identificamos com a Bíblia. Não pensamos que a Bíblia fala de nós, mas hoje nós mostramos evidência histórica, mais evidência bíblica que mostra que vocês são, em verdade, os israelitas de acordo à Bíblia. Mas há muito mais sinais que foram escritas como testemunho por Deus para que vocês saibam qual é sua verdadeira identidade. Eu vou ir ao livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. Porque este livro não foi escrito para o mundo inteiro. Ok? Mas somente foi escrito para os israelitas. Deuteronômio 1:1 fala isto. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, não a todo mundo, a todo Israel. Porque eu estou poniendo ênfase nessa palavra? Porque muitos cristãos pensam que a Bíblia é para todo o mundo, mas não é assim. A Bíblia somente foi escrita por israelitas para israelitas, ok? Essa é nossa história. Os latino-americanos, os pretos de América, os nativos americanos também, ok? Os índios de Suramérica, os índios de Centroamérica, os índios de Norteamérica, os negros que vieram em aviões para esta parte do mundo. Vocês são, vocês são os verdadeiros israelitas de acordo com a Bíblia. Mas o livro de Deuteronômio é escrito por Moisés para os israelitas. Capítulo 28 deste livro é muito, muito importante para nós como povo. Você pode ler a história de todos os países latino-americanos neste capítulo somente. Você pode ler a história de todos os países latino-americanos, sua presente condição econômica, social, okay, espiritual também. Você lo pode ler em este livro, Deuteronômio 28. Você pode ficar com uma caneta e um papel, escreve isso. Deuteronômio 28. Fala isto. 28:15. Dice, será, porém, que se não deres ouído a voz do Senhor, tu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Nós
israelitas teníamos unos estatutos y mandamientos que guardar. Mas nosotros não queríamos guardar, nós queríamos ficar rebelde contra Deus. Deus disse, se você fica rebelde contra mim, eu vou mandar maldições. E que são essas maldições para nós? Versículo 46 fala isto. Fala isto. Diz, e todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído. Porquanto não haveres dado ouvido à voz do Senhor tu Deus, para guardar os seus mandamentos e seus estatutos e que tem ordenado. E serão entre ti por señal e por maravilha. E serão entre ti por señal e por maravilha, como também entre tua semente para sempre. Essas maldições iban a estar no povo de Israel para sempre, hasta os últimos dias. Eu vou ler umas quantas maldições. Eu não vou ir em totalidade no livro hoje. Outra aula eu vou fazer isso, ou outro irmão vai fazer isso. Mas eu vou tocar em uns quantos versículos somente, ok? Uns quantos versículos somente. Versículo 49 fala isto. Deuteronômio 28, 49 fala isto. Diz, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra. Está falando dos portugueses em Brasil e a colonização dos índios. A escravidão dos índios, a escravidão dos pretos. Esse está falando isto. Diz, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que vão como águia, nação cuja língua não entenderás, porque eles falavam português e você falava a língua dos fenícios ou hebreu, paleo-hebreu. Você falava hebreu muito antes que os portugueses chegaram a Brasil, à terra do Brasil. Você não falava português ao princípio. Como leímos anteriormente, que os habitantes da América, que o mundo conhece como fenícios, ou a história conhece como fenícios, eram hebreus, gente que falava hebreus, por isso que fala isso. Mas um ponto que eu quero sacar disso é isso. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voam como a águia. Águia. Está falando de um símbolo. Essas nações usavam um símbolo. Mostra-me as duas fotos. La de nosotros y la coin. Okay? Let me get the other one. The other one first. Está falando de los europeus. Que sua história foi fortalecida aqui em Grécia, não? Vamos a ver que os grécios utilizavam como símbolo. You can make it bigger? Too hard? Ok. Águia. Eu estou que falar um pouquinho mais lento. Ok, você pode ver aqui que os gregos utilizavam a águia como símbolo. Os romanos utilizavam a águia como símbolo. Os espanhóis de Espanha utilizavam a águila como símbolo. A América, hoje em dia, utiliza a águila como símbolo. Mas os portugueses, vê para lá outra foto. Mas os portugueses, hoje em dia, utilizam a águila também. Mas anteriormente também eles utilizavam a águila como símbolo. Ok? Quando a Bíblia fala que águia, uma nação que voa como águia, está falando dos europeus. Toda a sua história. Go back to the other picture. From desde os gregos, romanos, espanhóis e americanos. A mesma consistência. Águia. Ok? Esse águia, este verso, está falando dos europeus. Eu vou continuar lendo. Diz, nação feroz de rostro, que não atentará
para o rosto do velo, nem se apiedará do moço. Uma nação fria. Uma nação muito, muito fria, que não tem um espírito de amor dentro delas. Ela não tem espírito, ela tem um espírito de Satanás, de diabo. Uma nação sem rosto, por quê? Elas escolheram a nossos velos, a nossos moços, nossas crianças. E as morraram, as mataram. Muito, muito abusivos contra elas. Contra os velos, contra as crianças. Isso a Bíblia está falando. Ok? Essa é uma das maldições que vieram contra nós. Mas eu vou falar de... vamos para... Me get a slave ship there. Eu vou falar versículo 68. Eu não vou ir em todas essas. Eu não vou falar umas quantas. Versículo 68. People get ours. Yes, sir. Yes, sir. Dice, versículo 68 en Deuteronomio 28 fala esto. E o Senhor te fará voltar a Egipto. Quando a Bíblia fala de Egipto, nessa ocasião, está falando de escravidão. Mas Egipto é somente uma palavra greca que significa escravidão. É somente isso. Okay? Dice, e o Senhor te fará voltar ao Egipto em navios. So, você voltará à escravidão em navio. É considerado esta evidência bíblica, essa evidência histórica. Essa é uma evidência histórica de que o nosso gente teve que viver. Quando eles vieram a esta parte do mundo em cativos. Ok? Essas são as navios que a Bíblia fala em Deuteronômio 28. Ok? Você pode ver aí. Nós não estamos falando uma cômica. Essa é história documentada, irmãos. Ok? Somente nós vivemos essa maldição. Essa é uma das sinais que o Senhor deixou para nós. Ok? Dice, pelo caminho, dice, o Senhor te fará voltar a Egipto ou escravidão em navios, que nós vimos allí, pelo caminho de que te tenho dito. Nunca mais o verás, nunca mais íamos a ver a nossa terra prometida que é Israel, nunca mais. Dice, e ali sereis vendidos, ok, por servos e por servas, aos vossos inimigos. So, nesta parte do mundo, nós íamos a ser vendidos como escravos. Ok? A mesma coisa aconteceu com os índios amazônicos, mas eles são os hebreus. Foram vendidos como presos, como escravos, ok? Como servos. A Bíblia fala servos. Essas são documentação bíblica, mais documentação histórica. You got the slave blocks, the auction blocks. Eu vou mostrar uma coisa a você. Um minuto. Porque você não pensa que eu estou falando de minha somente para minha aquela que está aqui. Sim. Você pode ver. Leão, ou seja, extra-feira dos correntes na rua do aviador. Leilão de escravos. Leilão de escravos. Você olhou isso na Bíblia, não? Nós leímos isso. Eu vou ler novamente. Nunca mais ouvirás. E ali, em América, em Brasil, sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos. Os portugueses eram nossos inimigos, não nossos amigos, como o mundo quer falar hoje. Nossos inimigos. Você pode identificar que povo era seu inimigo com esta profecia. Diz, mas não haverá quem vos compre. Não houve não houve um personagem revolucionário que podia salvar você dessa escravidão. Não dessa.
A única pessoa, o único a pessoa que pode salvar você de sua escravidão é Cristo. Essa é nosso único escape hoje em dia. Cristo, somente. Ok? Mas outro dia eu vou a falar mais sobre Deuteronômio 28. Hay muita informação ali. Mas eu vou estudar um pouquinho mais de que a história brasileira para que você possa, para que eu possa comparar com o Espírito de Deus, comparar as maldições, señais, maldições de Deuteronômio 28 para você, ok? Eu vou terminar com esta escritura. A parte mais importante de nossa herança são os mandamentos de Deus. Eu vou ler uma escritura que comprova isso, ok? Eu vou cerrar com essa escritura. Diz Eclesiástico, no livro de Apócrifo, ok? 24, versículo 23 fala isto. Todo esto é o livro da aliança do Altíssimo, a lei promulgada por Moisés, deixada como herança às assembleias de Jacob. Jacob quer falar de Israel. Jacob quer falar dos brasileiros. Jacob quer falar dos colombianos. Jacob, ou Israel, quer falar de los latino-americanos. Ok? Sua herança foi deixada. A Bíblia foi deixada para você como herência. As leis, os mandamentos que nós devemos guardar hoje em dia para liberar-nos, como falamos, como leímos em João hoje 38, para liberar-nos dessa escravidão. Ok? Mas Deuteronômio 33 também fala a mesma coisa. Eu vou dar confirmação disso. 33 e 4. E fala isto. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacob. Novamente, Jacob não é o mundo inteiro, Israel somente. Jacob, que é Israel. Ok? Eu vou perguntar se tem perguntas aí. Aí pergunta. Se não há pergunta, eu vou terminar com essa escritura. Mas eu quero falar, graças por ver o programa hoje. Se pode, comparte a aula com seus amigos, com sua família. Essa também é uma forma que você pode fazer o trabalho de distribuir a palavra de Deus. Comparta-la em suas social media, em seu Facebook, em seu Instagram, etc. Ok? E com isso eu vou falar. Shalom.